Programa daqui, agora já antecipando um pouco nossa questão política, recebo aqui em nossos estúdios ao vivo o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Estado do Piauí, Merlong Solano. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Livre, tudo bem, graças a Deus. Visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Estado do Piauí, como que o senhor avalia a passagem do ex-presidente pelo nosso Estado? Bom, fiquei muito feliz em ver que o Lula está bem disposto, fisicamente, mentalmente. Eu ficava preocupado de saber se ele estava uma pessoa rancorosa, afinal ele enfrentou mais de 500 dias de cadeia, Sim, sem qualquer prova contra ele. Mas não, o Lula não tem rancor no coração. Óbvio que ele responsabiliza quem o prendeu injustamente, mas está muito mais preocupado em pensar o hoje e o futuro do Brasil do que em ficar olhando para trás. É uma pessoa que mostra claramente a sua condição de estadista, alguém que discute os problemas e procura alternativas envolvendo o conjunto da sociedade, como fizemos nessa visita. O Lula visitou uma escola para levantar a bandeira do tempo integral, que é uma das marcas do nosso governo, visitou o centro de tratamento pós-Covid lá no CI, conversou com empresários, com lideranças sindicais, lideranças políticas, enfim. Muito boa a vinda do Lula, me deixou muito feliz. A oposição ao Partido dos Trabalhadores criticou bastante a passagem do ex-presidente pela capital do estado do Piauí, alegando que pelo fato de não terem sido realizados eventos de grande proporção, de certa forma Lula estaria sem a força política ou alcance político de outros anos. O senhor concorda com essa visão? Bom, nós estamos no meio de uma pandemia que está rumando para 600 mil vítimas fatais. O Brasil tem 13% dos mortos do mundo, quando só participa com 2,7% da população do mundo. Isso já mostra o nosso fracasso completo no combate a essa pandemia, que desde o primeiro dia é boicotada pelo presidente. Então, nós fizemos uma programação, Lívio, restrita, todas com eventos híbridos. Algumas pessoas presencialmente e o restante participando pelas redes sociais. Lá na escola de tempo integral que nós visitamos, na Pedra Mole, por exemplo, a quadra foi tinha barreiras, tanto fora como dentro. Sim. Do mesmo jeito na live, do mesmo jeito na entrevista coletiva, do mesmo jeito na conversa com os empresários, tudo com muito controle. Muita gente ficou insatisfeita porque não conseguiu falar com o Lula, porque não conseguiu tirar uma foto com o Lula. Agora, falar também propaganda fora de época, né? Sim. O Lula discutiu os problemas, visitamos uma escola de tempo integral, tratamos de educação, visitamos o CI, tratando de saúde pública, inclusive de tratamento das sequelas das vítimas da Covid, conversou com empresários sobre desenvolvimento econômico, com políticos sobre democracia e também com os movimentos sociais. Enfim, é o tipo de assunto que cada cidadão brasileiro deve tratar no meio de uma crise tão grande como essa que nós estamos vivendo. Os problemas e as soluções, quais são as alternativas. Eu sei. Essa questão da propaganda extemporânea, realmente eu toquei nesse assunto dos bastidores, deputado, porque nós recebemos aqui no Jornal O Dia News de ontem a visita do Major Diego, que é presidente estadual do Patriota, que realmente levantou essa questão de que seria uma campanha fora de tempo. Então o senhor acredita que realmente essa opinião dele não é infundada? Não, é infundada. Lula é uma liderança política, desde sempre. Ele viaja pelo Brasil, recuperou seus direitos políticos integralmente, a partir da hora que o Supremo entendeu que o juiz Sérgio Moro foi parcial, agiu ilegalmente, e se tem direitos políticos, tem direito de discutir a situação do país. Ou o cidadão deve tratar apenas sobre futebol no Brasil, Entendo. Não é? Não, educação, saúde, desemprego, o gás de R$120, o botijão de gás, a morte de 600 mil pessoas, isso não é assunto para se tratar? O Lula não pediu voto a ninguém, conversou sobre as questões que interessam aos brasileiros nesse momento. O Partido dos Trabalhadores, de certa forma, se sente unido e motivado para as eleições de 2022, porque também nós observamos essa participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, querendo reforçar a pré-candidatura do partido com Rafael Fonteles nas próximas eleições. Como é que vocês se sentem com este gás que foi injetado pelo ex-presidente? Muito bom. As pesquisas... Aliás, é um ponto que eu queria ressaltar. O pessoal dizendo que o Lula não juntou gente porque não tem prestígio. Então, esse pessoal está dizendo que todos os institutos de pesquisa do Brasil são mentirosos. Quer dizer, qual é esse poder secreto que o Lula tem para poder manipular institutos de pesquisa como da Folha de São Paulo, como da Rede Globo, como todos os grandes institutos que existem no Brasil estão manipulados pelo Lula para dizer que ele está em elevação do prestígio popular e que o governo Bolsonaro está em baixa.
Então, a visita do Lula nos anima muito, né? E como somos um partido que tem vocação de governar, para governar, como somos um partido que mostrou que é capaz de governar gerando empregos e distribuindo renda, respeitando as regras da democracia, é natural que a gente tenha a preocupação de lançar candidatos e alternativas. E já estamos fazendo isso no Piauí e no Brasil. Lula é nosso pré-candidato, embora ele ainda não assuma isso claramente. Sim. Rafael Fonteles é nosso pré-candidato também. Eu fiz também uma outra pergunta, lembrando da entrevista que eu fiz ontem com o Major Diego, de que, de certa forma, eu fiz ele ver, talvez dar uma opinião, acerca dessa visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser uma resposta, de certa forma, ao crescimento do bolsonarismo também pela região Nordeste. O senhor acredita que realmente pode ficar claro que as bases do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí e na região como um todo ainda são fortes? Fica claro, as pesquisas estão mostrando isso, a forma como o governador é recebido no estado do Piauí mostra isso, a forma como o Lula foi recebido também mostra isso, as pesquisas também dizem isso, enfim, Ok. Tá bom? Deputado, também quero falar um pouco sobre o seu trabalho lá em Brasília. Nós estamos discutindo, observando pautas importantes lá no Congresso Federal. Como que o Partido dos Trabalhadores está se posicionando pela volta das coligações nesta mini-reforma eleitoral que está sendo discutida lá em Brasília? Pois é, mas aí o jogo parlamentar às vezes nos impõe contradições. Nós fizemos um acordo para evitar o mal maior. Quando percebemos que havia o risco claro do Centrão, junto com o Bolsonaro, aprovarem a novidade péssima do Distritão, que é uma negação completa da democracia, que é o empoderamento do dinheiro na eleição completo, não é? Aí nós fizemos um acordo no seguinte sentido, a gente votar a favor da coligação proporcional, para eles votarem contra o Distritão. Deu certo, o Distritão foi rejeitado, então não vai mais nem ser discutido no Senado, e agora tivemos que pagar esse preço da coligação. Entretanto, o Senado não faz parte do acordo. Cada casa tem autonomia. O Senado vai discutir o assunto lá, se ele rejeitar, acabou também. Deputado, por que o Distritão, na sua avaliação, é tão perigoso assim para a nossa democracia? O Distritão corresponde a fazer a eleição parlamentar como fosse a eleição do prefeito, ou do governador, ou do presidente. Quando você vai eleger um prefeito, você sabe que no final das contas só vai ter um eleito. O mais votado. Não é isso? O mais votado. Nem que seja por um voto a mais, ele é o prefeito da cidade, ou o governador do estado, ou o presidente do país. Parlamento não é isso, sobretudo a Câmara. Parlamento é representação proporcional dos vários interesses que existem dentro da sociedade. E o Distritão desconsidera isso. Digamos aqui no Piauí, somos 10 deputados. Só entra os 10 mais votados. Se tiver tido 100 candidatos, aqueles outros 90 que não foram eleitos podem ter tido mais votos do que os 10, somados os votos deles. Sim. Isso é claro. Normalmente, as contas mostram que os eleitos normalmente têm de 30% a 40% dos votos. Os outros não eleitos, quando são muitos, têm mais votos. O sistema proporcional permite que uma parte desse voto, de quem tem menos votos, seja considerada, ao tomar o partido como uma referência. Então, é mais democrático. Com o Distritão, personalismo maior, quem tem mais dinheiro leva vantagem, quem tem mais visibilidade por alguma coisa que fez na iniciativa privada, digamos, um esportista de grande respaldo popular, que nem sempre tem o devido preparo para ocupar um cargo público, mas pode ser eleito. Nós temos o exemplo do Tiririca, em São Paulo, né? Romário também, no Senado, não é isso? O Tiririca nunca... Romário não acompanha o trabalho dele. O Tiririca é deputado, como eu sou. O Tiririca nunca abriu a boca para dizer uma palavra na Câmara Federal. Então, mais de 1 milhão de votos, para transformar em quê? Que valores do Estado de São Paulo o Tiririca está levando para a Câmara Federal? Eu entendo. Então, o Distritão é isso aí. Só para a gente encerrar nossa entrevista desta quinta-feira, deputado, quais são as bandeiras que o mandato de Berlong e Solano vão levantar em Brasília para este segundo semestre de 2021? Bom, eu continuo no trabalho de defesa do Sistema Único de Saúde. Sem ele, nós estaríamos numa enrascada muito maior do que essa em que nos metemos, não é? Continuo na defesa da educação pública como um setor... Aliás, ainda voltando à saúde, coloquei 2/3 das minhas emendas esse ano para a área da saúde.
para a área da saúde, coloquei 1/3 para a agricultura familiar, que é outro segmento que eu considero muito importante, Lívia, porque produz alimentos, a agricultura familiar gera emprego e é uma atividade econômica que produz mais cidadania, sim, porque ajuda a distribuir renda. Quando um pequeno agricultor viabiliza o seu negócio, surge ali uma família de classe média na zona rural. Então a agricultura familiar tem esse potencial, gera emprego, gera alimentos e produz cidadania. Na área das energias renováveis, eu dou muito destaque à questão da energia solar e da energia eólica. Ontem mesmo votei a favor do PL que regulamenta a produção distribuída, geração distribuída de energia solar. O Piauí está com um bom destaque nesta área e a regulamentação que nós fizemos ontem vai permitir que esse setor amadureça e continue daí para frente caminhando com as próprias pernas. Bacana. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde e volte mais vezes. Boa tarde a você, eu agradeço. Olha só, gente.